Em março de 1997, preparava-se o importante encontro com a Irlanda do Norte, que se mostrava quase fundamental para o alcance do apuramento para o Mundial França 98. Para espanto geral, da convocatória do selecionador nacional, Arthur Jorge, não fazia parte Sapinto, então avançado do Sporting, treinado por Octávio Machado, que estava em grande forma. A situação despertou muita curiosidade, o que levou a que a rádio TSF e o jornal Record apresentassem uma versão sustentada por fonte próxima de Arthur Jorge, que aqui recordamos. Sapinto teve comportamentos menos ajustados nos estágios em Braga e na Grécia, a quando de 2 jogos de preparação. A questão sobre as causas da não convocação de Sapinto, Arthur Jorge disse: "Não houve mais nada que uma decisão minha, uma opção meramente técnica." Sapinto dirigia-se para Alvalade quando ouviu e leu a notícia. Rumou para o Estádio Nacional, após ter recebido um telefonema do assessor de imprensa da FPF, Joseph Wilson, convidando-o a ir despedir-se dos colegas, e o caldo entornou-se. Testemunha única de tudo o que aconteceu foi o atual médico da seleção A, Nuno Campos, que estava no local, na qualidade de clínico do Sub-21. Dirigia-se a Arthur Jorge para lhe transmitir que Dani, jogador do Ajax, não estava em condições físicas de substituir o também lesionado Rui Barros. Diz Nuno Campos, que assistiu à chegada de Sapinto, deu 2 murros na cabeça de Arthur Jorge, atirando-o ao chão e perguntou-lhe: "Ó filho da puta, por que me estás a estragar a vida?" Para Octávio Machado, o desenlace do caso foi resultado de uma cabala. Nada acontece por acaso. A não convocatória de Sapinto foi uma jogada de mestre. O Sporting estava a morder os calcanhares ao Porto, no campeonato. Numa estratégia montada a norte, houve o aproveitamento da situação para arrumar com o Sporting e para me obrigar também a sair, porque estávamos a incomodar. Sapinto afirma que não foi a não convocatória que o revoltou. Reagi mal à acusação de mau comportamento como razão para o meu afastamento, por ser falsa, e acrescentou: "Quanto à eventual entrevista que lhe podia baixar o castigo, ver protagonistas, Sapinto admite que pode ter existido essa situação, mas não se recorda de ter havido um contato efetivo. Quando já estava de saída do local, Rui Águas, adjunto de Arthur Jorge, surgiu do interior das cabinas e bateu com a mão no vidro da viatura do atacante leonino. Os ânimos voltaram a aquecer, com confrontos físicos agora visíveis. Não há qualquer registro fotográfico da agressão a Arthur Jorge. O ato de Rui Águas, imprudente por reacender um incêndio que já estava extinto, Sapinto seguia viagem para Alvalade, onde integraria a comitiva leonina que ao fim da manhã partia para Marrocos, viria a ser um dos mais citados pela defesa do jogador. A seleção treinou-se, com Arthur Jorge molestado na face esquerda do rosto, e no fim da sessão aconteceram as primeiras reações oficiais aos acontecimentos. Para saber o que é que lhe ia na cabeça, enfim, se quer inqualificável, é uma coisa que passa todas as marcas. Também reagiu e ele saiu, pronto, de maneira agressiva, mas não se passou nada. E antes se tivesse passado só comigo, gostava. Infelizmente não foi o caso. O que eu tenho para dizer só é que lamento por ele só, lamento por ele. O Sporting não reagiu de imediato. O presidente Roquette afirmou que só iria falar sobre o assunto depois de ter informação mais detalhada sobre o que se passou. De qualquer modo, o clube leonino contestou o relatório que Alberto Silveira enviou no próprio dia ao presidente do Conselho de Disciplina, nomeadamente no que diz respeito à informação de que a agressão tenha sido cometida por trás e no modo como aligerou a intervenção de Rui Águas, numa altura em que Sapinto já se preparava para abandonar o Jamor. De resto, o próprio vice-presidente federativo reconheceu, no dia seguinte, que se enganou quando atribuiu a Rui Águas o papel de apaziguador da situação. Os Leões, porém, abriram um inquérito disciplinar a Sapinto, do qual saiu aquela que foi, na altura, a multa mais pesada de sempre do futebol português: 8.000 contos, 40.000 euros. Sem suspensão de atividade, como chegou a admitir-se.
enquanto especialistas defendiam publicamente a tese segundo a qual o jogador não podia ser punido ou suspenso no fórum desportivo. A direção da FPF suspendia o jogador da seleção por tempo indeterminado, socorrendo-se dos regulamentos da FIFA. E criou comissão de inquérito, para a qual o Sporting indicaria o nome de Silva Rezende. Apesar de tudo, a comissão disciplinar da Liga suspendeu Sá Pinto preventivamente de todas as competições oficiais, ameaçando com castigo de 1 a 6 anos. A CDE afirmou ainda que tinha competência para decidir, embora o Conselho de Justiça da FPF não fosse da mesma opinião. A partir de então, 4 de abril de 1997, o Sporting passou a jogar sob protesto. A 21 de abril, o CJ da FPF considerou a decisão da CDE Liga sem efeito, o que permitiu ao jogador o regresso ao relvado e provocou a demissão em bloco de 5 juízes da CDE da Liga, incluindo o presidente Antônio Mortágua. Um dia antes de voltar à competição, nos quartos de final da Taça de Portugal, na Maia, vitória por 3-0, Sá Pinto seria dispensado pela FPF até fim da campanha para o Mundial 98, medida independente das eventuais sanções disciplinares do CDE da FPF. No dia seguinte foi tornado público que Lourenço Pinto, atual presidente da AF Porto, fora escolhido como advogado do jogador. 1 de julho, Sá Pinto assinou o contrato com a Real Sociedade por 4 temporadas, 700 mil contos, equivalentes a 3,5 milhões de euros, com a indicação de que o acordo perderia validade caso o castigo tivesse abrangência internacional. 10 dias depois, o CDE da FPF proferia a sentença. 1 ano de suspensão, 10 meses pela agressão a Arthur Jorge e 3 por injúrias, foi retirado 1 mês ao cúmulo da pena, ao qual seria descontado o tempo em que o jogador esteve suspenso pelo CDE da Liga. Quando, 1 semana depois, foi apresentado em San Sebastián, os dirigentes bascos acreditavam na absolvição. Otimismo refreado quando, no dia seguinte, o clube recebeu comunicação da FIFA, extensiva à Liga Espanhola, de que a suspensão era válida internacionalmente. A 1 de agosto, o Conselho de Justiça da FPF confirmou, por unanimidade, o castigo de 12 meses de suspensão. O seu presidente, Pinto Monteiro, que mais tarde viria a desempenhar o cargo de Procurador-Geral da República, aproveitou a ocasião para demitir-se do cargo, alegando que a decisão nada tinha a ver com o caso de Sá Pinto. A 19 de novembro de 1997, Rui Águas foi suspenso por 3 meses, pena atenuada por altos serviços prestados ao futebol português. Anos mais tarde, Arthur Jorge desistiria da queixa em tribunal contra Sá Pinto.